Bom dia, galera, tudo tranquilo? Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2023, carnaval, né? Carnaval 2023 começou, os foliões se preparando aí para os blocos, pessoal querendo assistir hoje à noite o desfile das escolas de samba. E eu não curto carnaval, então eu fico aqui batendo papo com vocês, estudando, tomando uma cervejinha também, que ninguém é de ferro. Eu e a patroa aqui, nós estamos na praia, perto da praia, então curti um pouquinho a praia bem de manhãzinha, porque à tarde é cheio, o pessoal nos blocos, então já prefiro mais sossego. Então vamos lá, vamos falar sobre as doenças. Eu comentei ontem sobre duas doenças que poderiam ser consideradas uma possibilidade de pandemia para os próximos anos, para esse ano, para o próximo ano, não sei. E o interessante de uma delas é que os cientistas não têm nenhum consenso a respeito desta específica e que acreditam até que veio do outro mundo. Segura aí um pouquinho, vai passar a vinheta e logo depois vamos falar sobre isso. Grande abraço, daqui a pouco voltamos. Bom, gente, vamos falar agora sobre essas duas doenças, né? E o que eu gostaria de primeiro falar seria uma doença já conhecida, porque ela seria a introdução para uma dessas que talvez seja, inclusive, a mais bem cotada para ser uma pandemia para esse ano. Vamos lá, eu vou falar sobre o Ebola. O Ebola é uma doença que foi descoberta em 1976 e ela sempre atingiu basicamente a região subsaariana da África. Essa região, a África subsaariana, ela fica ao sul do deserto do Saara. Portanto, esta região foi muito atingida pelos surtos e epidemias do Ebola. De 1976 para cá, ocorreram diversos surtos ou epidemias e que totalizaram mais de 28 mil pessoas contaminadas com 11 mil mortes. A mortalidade dela, dependendo da cepa, vai de 25% a 90%. Então é uma doença muito agressiva e ela é transmitida por um vírus que, até o que me consta, é o único ser vivo que não tem uma célula completa, né? E o seu material genético é incompleto. Então, o que acontece, ele é muito suscetível a mutações. Quando você vai para a campanha de vacina, todo ano tem a campanha de vacina contra a gripe. A gripe é transmitida por um vírus. E esse vírus, por que é feita a campanha anual? Porque o vírus ele sempre se modifica, então ele pode modificar suas características, sendo um pouco mais agressivo ou menos agressivo. Então é este o motivo pelo qual tem que se fazer a campanha da gripe. Assim como aconteceu com a Covid, também transmitido por um vírus e que ocorreram mutações. O primeiro vírus, a primeira cepa, a gente fala de cepa, a primeira cepa que ocorreu da Covid agora, porque ela já é conhecida, também é uma outra variante. A cepa que aconteceu em 2019 era um pouco mais agressiva. Agora, as demais começaram a ficar um pouco menos agressivas. Também a gente não sabe se o organismo humano já conseguiu desenvolver anticorpos ou defesas contra a Covid. Então, continuando, o Ebola, ele se instalava nas pessoas. Normalmente, a transmissão é feita por secreções corpóreas, sêmen, saliva, sangue, tecidos infectados, inclusive a doença que nós vamos falar, que eu estou falando sobre o Ebola porque a doença que nós vamos falar, ela é uma variante do Ebola, só que bem mais agressiva. Então,
o contato com essas secreções corpóreas, se você tiver uma microlesão, a chance de ser infectado é muito grande. Tendo feito essa introdução, o que eu queria falar seria o Marburg. Marburg é uma doença, uma variante do vírus do Ebola. E é esse a que vou me referir agora, sobre essa possibilidade de pandemia e que inclusive a OMS está preocupada. O que ocorre é que a Marburg foi descoberta também na década de 70, se não me engano, e foi descoberta na Alemanha. Certos cientistas estavam trabalhando com macacos infectados, né? E o contato com os tecidos desses macacos provocou a contaminação dos cientistas que morreram, inclusive. Testes foram feitos e descobriu-se essa variante muito mais agressiva, com quase 90% de mortalidade. Também o meio de transmissão é feito através das secreções corpóreas, como disse, saliva, sangue, sêmen e também o leite materno. Tá? Isso é importante dizer. Qual é o problema? Como eu disse, o Ebola atingiu sempre a região subsaariana. Em junho de 2022, o Marburg, repetindo, variante do Ebola, surgiu em Gana, que foi a primeira vez que apareceu algo parecido com o Ebola em Gana. Nunca tinha ocorrido. 2 fazendeiros foram infectados, parece que mais 2 pessoas tiveram a contaminação em função de estar em contato com esses fazendeiros e as mortes, se não me engano, foram 3 mortes, agora em junho de 2022. Hoje, nessa semana, agora, nesse mês, apareceu mais casos na Guiné Equatorial. E esses casos deram também uma quantidade, aproximadamente 50% de fatalidade. E o governo da Guiné Equatorial já anunciou um surto de Marburg no país. O grande problema é que a OMS, sabendo que existe a possibilidade da doença se expandir do continente africano, chegando à Europa, chegando à Ásia e chegando ao mundo inteiro, a OMS já está com um relatório de um nível já de atenção máxima a respeito deste caso. O que acontece? O problema da Guiné Equatorial é que eles informaram 16 casos de contaminação, com 9 mortes confirmados. E frente a esses 9 mortos confirmados, a OMS anunciou na terça-feira 14 uma reunião de emergência com um consórcio chamado MARVA, que promove colaboração internacional, desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra esta nova pandemia. O detalhe importante é o seguinte: o mundo ele se preocupa muito com Europa, Estados Unidos, um pouquinho ali com a Ásia, mas nunca se preocupa com a África, que é um continente assolado por problemas tanto políticos quanto de saúde, de desnutrição. Só utilizam a África como propaganda. Eles não utilizam, não vão com a intenção de ajudar aquele povo, o povo africano. E com essa negligência, o que ocorre? Ninguém se preocupou com essa doença. E agora a doença começa a preocupar os países mais desenvolvidos. Com essa negligência, o que ocorre?
Não existe medicamento ou vacina para isso. O único tratamento que existe é o repouso, a hidratação e o isolamento completo. Essa doença Marburg é extremamente agressiva. Então vamos ver o que ocorre. Acompanhe. Eu vou deixar um link abaixo sobre Marburg e vocês acompanhem mais essas notícias. Fala galera, no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma outra doença, que é uma doença rara, mas que está causando muita estranheza aos médicos, tá? E que pode ser realmente uma doença que não é do planeta Terra, ok? Acompanhe-nos no próximo vídeo, vamos falar sobre essa doença. E não fique somente aí, compartilhe esses vídeos, acompanhe o canal, inscreva-se, curta, isso é muito importante para nós. Grande abraço e até o próximo vídeo.